Meu nome é Clara Santos. Tenho 66 anos, sou aposentada e moro sozinha em São João, um bairro tranquilo de Campinas. Meu marido morreu jovem e eu criei nossa filha, Sofia, sozinha. Naquela época, eu trabalhava em turnos numa fábrica têxtil local, um emprego exaustivo que me deixava com o corpo dolorido e com dores que nunca cicatrizavam completamente. Mesmo depois de me aposentar, não fiquei parada. Limpava casas, fazia trabalhos esporádicos, qualquer coisa para sobreviver. Centavo por centavo, ano após ano, consegui juntar bons US$60 mil. Esse dinheiro é minha rede de segurança, minha arma secreta. É o que me separa do caos imprevisível da velhice. Meu companheiro mais fiel para os anos que virão. Tenho apenas uma filha. Sofia agora tem sua própria vida, sua própria família pequena, e eu não tenho intenção de ser um peso para ela, de jeito nenhum. Para mim, esse dinheiro não é só um número numa conta bancária. É meu parceiro, minha cara metade, estável e silencioso. Há 3 anos, Sofia se casou com Tiago Mendes. Os recém-casados se estabeleceram perto de mim, num bairro chamado Jardim das Flores, em Campinas. A casa foi comprada com uma hipoteca, e pelo que eu via, as parcelas mensais eram um fardo considerável. Tiago era encantador, sempre com um sorriso caloroso, sempre dizendo as coisas certas. Cada vez que vinha, trazia presentes, às vezes mais atenciosos que os da própria Sofia. Ele me tratava com uma doçura que, às vezes, parecia boa demais para ser verdade. Nos fins de semana, aparecia para limpar minhas janelas ou esfregar o chão. Se uma lâmpada queimava ou a torneira começava a pingar, bastava um telefonema rápido, e ele aparecia em minutos, ainda sorrindo, como se realmente quisesse ajudar. Vê-los rir e viver como um casal feliz me aquecia o coração, como um raio de sol numa manhã fria de inverno. Claro, às vezes o entusiasmo dele parecia um pouco exagerado, mas eu dizia a mim mesma: é raro ver jovens hoje em dia respeitando os mais velhos. Isso é bom. Sofia tinha se casado bem, e como mãe, eu fiquei realmente feliz por ela. Quando eles estavam com o dinheiro curto, eu dava uma ajudinha discreta, não muito, só o suficiente para aliviar. Mas quando se tratava de dinheiro grande, eu nunca baixava a guarda, nenhuma vez. Só queria uma aposentadoria tranquila e segura, uma velhice em paz. Minha filha feliz, minhas economias intactas, sem precisar depender de ninguém e sem risco de me tornar um problema para quem quer que seja. Esse era o plano. Mas, nos últimos meses, algo começou a parecer errado. Tiago passava por aqui com mais frequência do que o normal. Continuava sorrindo, continuava sendo prestativo, mas a sua simpatia tinha mudado. Havia algo novo por baixo. Ele não vinha mais só para conversar um pouco. Deixava comentários aqui e ali, tentando soar casual. Clara, sua aposentadoria cobre tudo direitinho, né? Você trabalhava naquela fábrica têxtil antiga, não é? Deve ter guardado um bom dinheiro. Ouvi dizer que você também está fazendo alguns investimentos. Ele sempre fazia parecer curiosidade despretensiosa, mas os olhos dele me analisavam, como se estivesse fazendo contas na cabeça, avaliando meu valor. No começo, eu ignorei. Pensei que ele só estava sendo atencioso. Mas quando isso se repetiu várias vezes, comecei a ouvir as perguntas por trás das perguntas, e isso me deu um frio na barriga. Depois vieram os suspiros, as reclamações casuais. Ele contava como ele e o irmão, Caio, planejavam abrir um negócio de fazenda orgânica com venda direta ao consumidor. Dizia que era uma oportunidade de ouro, que só precisavam de um capital inicial para começar. Outras vezes, reclamava que a casa era pequena demais. Dizia que estavam pensando em ter filhos e precisavam de um lugar maior, mas a entrada era como uma montanha que os esmagava. Vamos chamar as coisas pelo nome. Ele queria que eu pagasse. Foi quando fiquei cautelosa. Não era por ser pão dura. Eu simplesmente não suportava a maneira astuta dele de agir. Se ele queria empreender, eu respeitava. Mas até irmãos de verdade acertam as coisas com termos claros, então o que fazia ele pensar que eu entregaria todas as economias da minha vida como se fosse nada? Trabalhei demais para ganhar esse dinheiro. Então, sorri, entrei no jogo e desviei das perguntas com respostas vagas. Ai,
Minha pequena aposentadoria cobre direitinho as compras e as contas. Não sobra dinheiro para investir essas coisas? Acho ótimo que você esteja pensando em construir algo. Mas negócios exigem paciência. Tem que ir passo a passo. Não dá para se jogar de cabeça. Nunca mencionei exatamente quanto eu tinha guardado. Sempre mantive isso em segredo. Porque a verdade é essa. Você não consegue ler o coração das pessoas só olhando para os rostos delas. Embora seja meu genro, aprendi a guardar minhas cartas. Não por mesquinharia, mas porque neste mundo, o dinheiro afeta as pessoas mais rápido do que você imagina. Eu tinha que proteger o que era meu companheiro tranquilo e leal. Sofia mencionou o assunto algumas vezes. Disse que Tiago estava se sentindo pressionado ultimamente. Disse que ele queria provar seu valor, construir algo próprio. Mãe, esse projeto que o Tiago tem falado com o irmão dele, na verdade, parece bem promissor. Você acha que poderia ajudar um pouco? A voz dela era suave. Os olhos dela evitavam os meus. No momento em que ela disse isso, eu soube. Tiago estava manipulando, enchendo a cabeça dela. Minha filha, coitadinha, é gentil demais. Ela ama com todo o coração e confia no Tiago como se ele tivesse pendurado a lua no céu. Suspirei, peguei a mão dela e disse com suavidade: Sofia, empreender não é brincadeira. Não é que eu não queira apoiar vocês dois, mas esse dinheiro é minha aposentadoria. Se tudo der errado, o que eu faço? Que o Tiago consiga um emprego estável primeiro. Que ele economize. Quando ele tiver o próprio capital, aí conversamos. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Ela não discutiu, mas vi um brilho de decepção nos olhos dela. E assim, sem mais, aquilo me atingiu como um espinho na pele, não tão agudo a ponto de me fazer gritar, mas o suficiente para doer repetidamente. Naquele fim de semana, Sofia disse que viriam jantar. Preparei a mesa com todos os pratos favoritos dela. Dediquei-me a cada detalhe. O assado estava perfeito, a salada crocante e o vinho descansava na bancada. Eu queria que ela se sentisse em casa. Durante o jantar, Tiago estava mais atencioso do que o normal. Exageradamente, ele enchia minha taça de vinho uma e outra vez, perguntando como eu estava me sentindo. Até trocou minha taça de vinho antiga por uma nova que ele trouxe. Clara, ele disse, exibindo aquele sorriso ensaiado sob as luzes quentes da sala de jantar. Sei que você adora vinho tinto, então comprei um jogo de taças novas. Na última vez que estive aqui, notei que as suas estavam um pouco gastas. Ele não parava de levantar a taça para brindar, batendo na minha com uma alegria exagerada e bebendo gole após gole. As bochechas dele ficaram vermelhas rapidamente, as palavras arrastadas, mas eu sabia que não era assim. Tiago aguentava bem o álcool. Isso era teatro. Quando o vinho chegou à metade da garrafa e os pratos estavam limpos, ele largou a taça e se inclinou com os olhos vidrados por algo que não era exatamente álcool. Clara, ele disse, arrastando as palavras com uma voz suave demais, lenta demais, tem algo que eu queria te dizer. Eu me recostei na cadeira, observando-o atentamente. Conhecia aquele tom. Algo estava por vir. Fala então, eu disse, calma e firme. Sofia não para de me dizer que você só tem um pouco de dinheiro guardado para a aposentadoria, mas eu não acredito. Ele se inclinou para mim, baixou a voz, mas as palavras dele carregavam uma certeza inquietante. Você trabalhou a vida toda. É impossível que tenha tão pouco. Fala sério. Você não está sendo sincera. Quanto você tem guardado de verdade? Ele fez uma pausa, agitando as mãos como se tivesse pisado numa mina. Não me entenda mal. Não quero me meter de verdade. Só estou preocupado com você. Tem muita gente por aí fazendo golpe. E se você está guardando seu dinheiro num lugar perigoso, ou se alguém te enganar para te tirar tudo? Se você me dissesse a quantia exata, talvez eu pudesse te ajudar a administrar melhor, sabe? A voz dele estava cheia de preocupação. Mas, por trás dos olhos dele, eu captei algo mais afiado, algo calculista. Ele estava pescando e nem se dava ao trabalho de esconder o anzol. Sofia estendeu a mão e puxou o braço dele suavemente. Tiago, você bebeu demais. Não vamos fazer isso. Mas Tiago se livrou dela e levantou a voz, o suficiente para a sala parecer mais apertada. Tô bem, só tô preocupado com a Clara, só isso. Conversa de bêbado, por favor. Isso estava ensaiado.
Ele esperou o vinho relaxar o ambiente e então se lançou a pedir. Beleza, Tiago, quer jogar? Essa velha aqui tem suas próprias cartas. Deixei escapar um suspiro longo e cansado, mantendo minha voz com a dose certa de hesitação e um toque de suavidade ferida. Olhei para ele com um sorriso forçado. Tiago, você é meu genro. Isso praticamente te faz, meu filho. Já que perguntou, não vou mentir. Fiz uma pausa para efeito, baixei a voz a um sussurro e adicionei um leve tremor às palavras. Economizei a vida toda, e tudo que tenho para mostrar são uns $40.000. Levantei 2 dedos no ar, lenta e deliberadamente, e os deixei cair como uma folha ao vento. Minha mirada se fixou na mesa e meu tom ficou baixo, apagado. É só isso, não toco nesse dinheiro a menos que seja necessário. Nós, mais velhos, não pensamos em crescer, só em sobreviver, só em tranquilidade. Enquanto falava, mantive-o sob observação, estudando cada movimento, cada piscada. E quando disse $40.000, foi como um tapa. Os olhos dele congelaram, as pupilas se contraíram. Lá estava o brilho de decepção, agudo e inconfundível, como uma onda se espalhando em água parada. Ele tentou disfarçar com uma risadinha, mas aquele silêncio constrangedor, eu captei. 40, ele repetiu, como se precisasse ouvir de novo, talvez acreditar. Soltou umas risadas secas e assentiu, como se não importasse. Bom, não tá nada mal, Clara. Você deveria guardar isso bem. Tem muita gente suspeita por aí querendo se aproveitar. A voz dele ficou suave, vaga. O calor dele evaporou, como se alguém tivesse desligado a tomada. E, de repente, a sala ficou um pouco mais fria. O resto do jantar foi estranho. Tiago ficou quieto. Mal tocou na comida, só ficou mexendo no prato, como se estivesse fazendo cálculos mentais, sem dúvida percebendo o quão longe em 40 milhões estava do que ele queria. Depois, disse que o celular dele estava descarregando e perguntou se podia carregá-lo no meu quarto. Sofia estava na cozinha lavando os pratos. Isso me deixou sozinha na sala, com a TV zumbindo ao fundo, um programa de entrevistas noturno com risadas enlatadas. Tiago deslizou para o quarto. A porta quase fechou atrás dele, mas não completamente, deixando uma pequena fresta. Algo dentro de mim ficou rígido. Um instinto afiado, velho, mas nunca apagado, bateu fundo na minha mente. Algo não tá certo. Larguei o controle remoto, levantei em silêncio e caminhei na ponta dos pés até o quarto, sem ranger o chão, sem movimentos bruscos. Prendi a respiração e me inclinei o suficiente para ouvir. A voz dele era baixa, quase um sussurro, mas eu entendi. Quê? É, eu perguntei. Uma pausa. Ele estava ouvindo. Ela disse que só tem 40 mil. Lá estava. Frustração. Ele tentava falar baixo, mas a decepção estava impregnada na voz, como quem abre um baú do tesouro e encontra só pedras. Ela tá firme nisso, igual a Sofia disse. Outra pausa. Esse nosso plano provavelmente não vai rolar. Um suspiro. Depois, beleza, entendi. O que mais a gente pode fazer? Só coloque em espera. A gente conversa depois. Clique. A linha caiu. O silêncio caiu como poeira. Só restou o zumbido suave do ar-condicionado. Fiquei ali, paralisada. Um suor frio escorreu pelas minhas costas. Uma onda de adrenalina formigava nos meus dedos. O frio subia dos pés até a base do crânio. Plano. Não vai rolar como esperado. Então era isso. O charme, os presentes atenciosos, as tarefas em casa, os sorrisos calorosos, nada disso era real. Tudo era uma fachada, não por bondade, não por cuidado, mas para sondar o terreno. Toda aquela doçura era só um disfarce. Na cabeça deles, minhas economias, meus $60.000, já tinham sido contados, divididos, talvez até gastos. Eles só esperavam a entrega, só que, em vez do pote cheio, eu dei um misco. 40 mil. E assim, o planozinho deles desmoronou. Me atingiu como um soco no estômago. Frio, pesado, paralisante. Respirei fundo, lenta e profundamente, me forçando a manter a calma. Voltei para o sofá, peguei o controle remoto e fingi mudar de canal. Na tela, o azul piscante da TV iluminava meu rosto,
Mas meus olhos já não viam. Estavam presos no meio de uma tempestade. Tiago saiu do quarto alguns minutos depois. O rosto pálido, a mandíbula apertada, uma sombra nos olhos que ele não conseguia disfarçar. Mas assim que me viu, abriu um sorriso. Um sorriso fraco, forçado, que parecia mais uma careta. Clara, acho que a gente vai embora. Você deveria descansar um pouco. Sofia terminava de sair da cozinha, secando as mãos com um pano. Olhou para ele confusa. Já? Por que não fica mais um pouco? Não, disse Tiago rapidamente, puxando o braço dela. A gente tem que acordar cedo. Praticamente a arrastou para a porta. Eu vi então a pressa de sair, a fuga na postura dele. Acompanhei-os até a saída, fechei a porta atrás deles e voltei para o silêncio da sala. Agora, só a TV falava, ecoando no espaço vazio, seu brilho azul pulsando nas paredes como um batimento cardíaco. Sentei e deixei meus pensamentos se desenrolarem como um filme, enquanto essa ligação se repetia na minha mente, uma e outra vez. A voz do Tiago, as palavras dele. Cada comportamento estranho das últimas semanas desfilava como flashes numa montagem. As perguntas indiscretas sobre minhas finanças, os suspiros, o estresse, as histórias sobre precisar de dinheiro, a embriaguez fingida, esperando que eu baixasse a guarda, a decepção esmagadora que ele sentiu ao ouvir 40 mil. E pior de tudo, aquela frase que soou como um sino de alerta. Esse nosso plano provavelmente não vai rolar. Tudo fez sentido. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra, e então, por um segundo, um pensamento aterrorizante. E se eu tivesse dito a verdade? E se eu tivesse dito o número real? O que eles teriam feito depois? Estremeci. Respirei fundo e me forcei a conter o medo. Não podia me permitir entrar em pânico. Não podia explodir, chorar, confrontar. Isso só os assustaria, os faria recuar, se reagrupar e voltar com algo mais sutil, mais perigoso. Eu precisava manter a calma, seguir em frente, tinha que descobrir exatamente qual era o plano deles. Depois tinha que proteger meu dinheiro, todo ele. Depois de contar para o Tiago quanto eu tinha guardado, algo mudou. Não foi sutil, na verdade, foi quase cômico. Ele ainda sorria quando nos víamos. Sim, mas aquele sorriso tinha mudado. Não era mais caloroso. Tinha todo o charme de uma recepcionista educada. Distante, superficial, completamente sem sentimento. A rotina de homem prestativo também sumiu. Acabaram as visitas de fim de semana. Acabaram as ofertas para consertar a torneira que pingava ou trocar uma lâmpada. E, o mais revelador de tudo, ele nunca mais tocou no assunto do dinheiro. Foi como se aquele jantar, aquele interrogatório discreto nunca tivesse acontecido. Como se os 40 mil dólares que eu disse fossem um lapso ou algo que ele tivesse ouvido errado. Mas eu sabia que não era assim. Sabia que não tinha acabado. Nem com o Tiago, nem com o Caio. Esses dois irmãos não eram do tipo que desistia. E, de fato, não demorou muito para mudarem de tática. Tiago, em vez disso, começou a trazer o Caio com mais frequência. Aparentemente, só passavam para jantar ou me fazer companhia, mas eu sabia o que realmente estavam fazendo. Tentando arrancar a má informação que não conseguiram da primeira vez. Só mudaram na abordagem. Caio era alguns anos mais novo que Tiago. Não tinha o jeito polido do irmão, mas compensava com um charme exagerado. Desde o momento em que entrava pela porta, era um "Oi, tia Clara", caloroso, familiar, descontraído. Os olhos dele passeavam pelo ambiente, como se estivesse examinando cada canto, cada pista, e a boca dele falava a 1000 por hora. Ele tinha aquele tipo de energia escorregadia que as pessoas às vezes chamam de inteligente, mas esse tipo de inteligência sempre me deixa arrepiada. Ele nunca ficava parado. Pulava para ajudar a carregar algo, sentava ao meu lado no sofá falando sem parar. Perguntava de tudo, o que eu comia, onde fazia compras, qual cachorro do vizinho eu gostava. Tia Clara, que lugar legal esse seu. Que rotina boa você tem morando sozinha. O que você costuma cozinhar? Talvez eu traga algo para você da próxima vez. Esse bairro parece tranquilo e seguro, né? Você não fica nervosa estando sozinha na noite? Sorri.
Fui uma anfitriã gentil e respondi cada pergunta com facilidade, como se não tivesse percebido o jogo deles. Mas, por dentro, todas as minhas luzes de alerta estavam acesas em vermelho. Me sentia como uma raposa velha, encolhida no sofá, vendo duas doninhas espertas entrando pela porta com sorrisos falsos e narizes farejando, tentando avaliar a carne na toca. Comecei a notar coisas sutis, as trocas de olhares quando achavam que eu não estava vendo, aqueles pequenos lampejos de entendimento silencioso, como dois garotos tramando algo, determinados a fazer funcionar dessa vez. Eles se desculpavam, saíam para o quintal para fumar ou se afastavam um após o outro para ir ao banheiro. Mas as vozes deles, o ritmo, o jeito que evitavam meu olhar antes de sair da sala, era óbvio. Eles estavam conspirando. Eles tentaram o número solo, agora estavam no número de amigos. O quê? Achavam que era fácil enganar a velha só porque eu sorria e fazia o jantar para eles? Vamos ver o que vocês têm, rapazes? Uma tarde, eles montaram um espetáculo completo na minha sala, uma peça de 2 atores. Caio se iluminou como uma criança no Natal. Eu e o Tiago estamos trabalhando nesse projeto de agricultura vertical, disse ele com os olhos brilhando de entusiasmo. É econômico, de alto rendimento, totalmente sustentável. E é local, com o apoio da comunidade. Já temos tudo planejado, só falta botar para rodar. Tiago ficou quieto, pensativo. A verdadeira pena, ele acrescentou com a voz carregada de pesar, é que falta o capital para começar, senão, isso seria moleza. Caio voltou a falar, com a mesma desenvoltura de sempre. É verdade. Seria uma pena perder essa oportunidade. Tia Clara, o que acha? E lá estava a bola, lançada com precisão para o meu campo. Os olhos do Caio brilhavam, famintos, como se esperassem que eu jogasse os números do prêmio. Tomei um gole longo e lento de chá. Deixei o silêncio se estender o suficiente. Coloquei a xícara na mesa com um leve toque. Bom, disse com a voz calma e o rosto indecifrável. Parece promissor. Ambos se inclinaram para a frente. Mas sabe o que dizem? Acrescentei com um tom neutro. Quanto mais atraente a proposta, mais cuidado você tem que ter. Nada vem de graça. Todo investimento tem riscos, e buscar dinheiro fácil geralmente acaba com as mãos vazias. Quando terminei, a luz nos olhos do Caio piscou. A boca do Tiago se torceu um pouco, mas eu vi. Aquela pequena rachadura na máscara. Achavam que poderiam me enrolar com charme? Tenta de novo. Esse dinheiro não é de vocês. Nunca. Essa rota eles tentaram de frente. Eu bloqueei com força. Quando a ofensiva do charme não funcionou, Tiago mudou de atitude. Parou de me atacar diretamente e começou a abrir caminho por Sofia. A estratégia da fervura lenta, as dúvidas sussurradas, os remorsos suaves e constantes, como uma torneira pingando. Amor, tô com uma pressão danada. Não posso ficar nesse emprego para sempre. Não tem futuro. Preciso construir algo meu. Não tenho dinheiro para começar. Você conhece meu amigo Daniel? O sogro dele investiu no food truck dele. Agora ele tá bombando. Não peço muito, só um pouco de confiança. Sua mãe tem dinheiro. Será que ela poderia ajudar? Por que eu não sou seu marido? Isso não me faz família também? Esse tipo de conversa, dita com suavidade e olhos cansados, foi se infiltrando em Sofia como água morna numa rã, sem barulho, sem força, só persistente. Sofia, minha doce e leal menina, tem o coração mais terno que conheço. Ela acreditava nele. Ainda acredita. Ela o via como um homem trabalhador, ambicioso, alguém que tentava construir algo melhor. Aos poucos, Tiago a puxava mais fundo para a rede dele. Sofia começou a me visitar com mais frequência, sempre prestativa, sempre gentil, mas algo nos olhos dela tinha mudado. Havia um peso por trás dos olhares, algo que ela não conseguia dizer em voz alta até o dia em que finalmente disse. Ela tinha acabado de cortar os legumes, ainda com o avental, sentada num banquinho da cozinha, as mãos retorcendo nervosamente a barra do pano. Mãe, é que o Tiago está muito estressado ultimamente. O projeto com o irmão dele, na verdade, parece bem promissor. Ela me olhou e desviou o olhar quase instantaneamente, como se não conseguisse sustentar o meu.
Eu tava pensando, sabe? Esses 40 mil, será que você poderia emprestar um pouco? É só para ajudar eles a começarem? O Tiago disse que é só temporário. Assim que tiverem lucro, ele devolve. Ele até prometeu juros. Aí estava. Eu sabia que isso ia chegar, cedo ou tarde, mas meu coração não doía pelo dinheiro, doía por ela. Minha filha, meu sangue, estava sendo usada como ponte, não como parceira de um sonho, nem como aliada de negócios, mas como um peão, uma peça num jogo que ela nem sabia que estava jogando. Olhei para ela e senti uma dor aguda dentro de mim. Não era raiva, era dor. Eu não podia explodir, não podia arrancar a venda dos olhos dela e destruir a fé no marido dela de uma vez. Isso só a despedaçaria, talvez até o casamento dela. Então, engoli o calor no peito e mantive a voz calma, quente, controlada. Sofia, disse baixo, olhando fixamente para ela. Não é que eu não queira ajudar, mas você precisa entender que esse dinheiro é minha salvação. É tudo o que tenho. Fiz uma pausa, deixei o silêncio pesar um momento e continuei, firme, mas não fria. Negócios nunca são garantidos. E se esse projeto falhar? Se esse dinheiro sumir, o que acontece comigo? Quem vai pagar minhas contas? Meu futuro? Você e o Tiago podem mesmo arcar com isso? Ela ficou parada. Minhas palavras acertaram em cheio. Ela abriu a boca e depois fechou de novo. Sabia a resposta? Claro que sim. Eles mal conseguiam pagar a hipoteca, quanto mais as despesas de outra pessoa. Mãe, ela murmurou, com a voz entrecortada. Eu sei que não foi fácil para você. Só quero ajudar o Tiago. Só isso. Levantei a mão e a interrompi suavemente, deixando um pouco mais de gravidade se infiltrar no meu tom. Sofia, é bom que um homem queira construir algo, mas isso tem que vir da força dele, do trabalho, do esforço. Quando você constrói em cima do sacrifício de outra pessoa, ainda mais pressionando a própria mãe, pode até conseguir o dinheiro, mas não vai longe, porque esse dinheiro pesa, e esse peso não sustenta. Ela me olhou, atônita, como se eu tivesse dado um tapa com uma verdade que ela não queria, mas não podia ignorar. Mãe, como você pode dizer isso do Tiago? Ele não é assim. Sustentei o olhar dela e suspirei, pesado e lento. Tem certeza? Perguntei baixo. Pensa em como ele tem agido ultimamente. O jeito que ele pergunta, o momento que ele escolhe, a pressão. Você realmente não notou nada estranho? Ela não respondeu. Não podia, minha filha, meu bebê, o centro do meu mundo e agora o que me partia o coração. Ela achava que estava protegendo o amor, mas não via como Tiago a usava, como mensageira, como ariete, como a chave definitiva para me abrir. Quando ela finalmente se levantou, com os olhos vermelhos e brilhantes, o ar entre nós estava carregado de calor e dor. Ela saiu sem olhar para trás, caminhando mais rápido que o normal. Estava brava e, pior ainda, estava magoada. Não a segui, porque sabia. O muro que se erguia entre nós, tijolo por tijolo, não era dela, era do Tiago. E agora que o caminho dele por Sofia tinha falhado, e meus 40 milhões pareciam mais reais do que nunca, ele se calou. As visitas diminuíram, os sorrisos sumiram, mas eu não senti alívio. Porque eu conhecia, homens como Tiago não desistem. Eles se reagrupam. Ele estava esperando, planejando, procurando uma brecha na armadura. Então tomei uma decisão. Se ele estava esperando para fazer o próximo movimento, talvez fosse hora de eu fazer o meu primeiro. Naquela tarde, preparei a isca. Imprimi um folheto de investimento falso na biblioteca. Um texto elegante e fictício chamado Programa de Parceria para Hortas Orgânicas Comunitárias. No topo, com uma caneta vermelha em negrito, circulei a linha principal. Investimento inicial. 25 meses. Retorno projetado de 12% a 14%. Coloquei o folheto embaixo da luminária, bem no centro da mesa de jantar, onde a luz do sol batia direto na madeira. Depois, fui para a cozinha e comecei a preparar uma salada de frutas. Bem na hora em que Tiago entrou pela porta da frente, deixei meu celular velho por perto, já discado numa conversa em viva voz. Olha, te digo, talvez eu consiga juntar uns mais 5 mil, mas é exagero. Preciso guardar o resto para despesas médicas algum dia. Você disse que é de baixo risco, com retorno estável, mas sei lá. Isso é um quarto de tudo que tenho. Me deixa nervosa.
Com o canto do olho, vi Tiago parar na entrada, ainda tirando os sapatos. O olhar dele foi direto para a mesa, fixo no papel. Ele ficou paralisado por meio segundo e depois continuou andando como se nada tivesse acontecido. Desliguei o telefone, me virei com um grito fingido de susto. Nossa, Tiago, você me assustou quando chegou. Ele deu de ombros, com aquele sorrisinho ensaiado. Acabei de chegar, Clara. Não pude evitar ouvir. Você estava falando de investir. Desliguei o celular com naturalidade. Uma amiga me recomendou. Um projeto comunitário. Parece interessante. Quer dizer, só tenho 40 milhões guardados, então 5 é o máximo que posso arriscar. Tô só dando uma olhada, na verdade. Ele olhou para o papel de novo, tentando manter o tom leve. Tá considerando mesmo? É confiável? Fingi hesitar. Não decidi ainda. Na verdade, como a quantia é pequena, eles não têm pressa para me deixar entrar. Pensei em pedir uma segunda opinião para alguém mais jovem, com mais experiência financeira. Os lábios do Tiago se contraíram, mas os olhos dele o entregaram. Eles se iluminaram. Sabe, ele disse, puxando um banquinho, é ótimo que você está pensando em investir. Mas, se quer fazer algo inteligente com seu dinheiro, por que não considera nosso projeto agrícola? Pelo menos é com a família. Sabe que nunca te deixaríamos na mão. Peguei a xícara, sorrindo enquanto soprava a superfície. Ai, querido, disse, baixo. Quando se trata de família, a facada dói um pouco mais, por isso machuca. Ele piscou, só por um momento, e o sorriso vacilou. Clara, você é engraçada, ele disse, forçando uma risada. Tomei um gole do chá. Hoje em dia, até irmãos de sangue mantêm as contas em dia. Então, um genro. Bom, acho que você entende. Ele não respondeu. Ficou olhando para a salada de frutas, com a mente a mil. E, de fato, no dia seguinte, Caio apareceu. O sorriso dele estava mais brilhante que o normal. Brilhante demais. E ele nem esperou tirar o casaco antes de começar. Tia Clara, o Tiago me disse que você está considerando investir numa fazenda comunitária. Que maneiro! A gente está na mesma vibe. Arquei uma sobrancelha, com os lábios curvados, mas fingi calor. Vocês estão ficando sem ideias, hein? Sorri e dei um tapinha nas costas do Tiago. Isso é que é irmandade. E olha, a família deve cuidar uns dos outros, né? A gente estava pensando, talvez você pudesse considerar investir essa quantia no nosso projeto. O mínimo é 10 milhões. Dei um suspiro longo e ensaiado. Rapazes, vocês sabem que só tenho 40 no total, né? Exato! Exclamou Caio radiante. Começa com 10, tenta. Quando der resultados, você sempre pode colocar mais depois. Dei um sorriso educado, só isso. Sem acordo, sem compromisso, só silêncio. Mas no meu coração eu sabia, eles tinham mordido a isca. A energia do Tiago e do Caio disparou depois disso. Mais visitas, mais charme, mais esforço. Eu quase podia ver os reais girando na cabeça deles. Mas isso não foi o que mais me preocupou. Era a Sofia. Ela também começou a aparecer com mais frequência. Dizia que só queria ver como eu estava, mas algo nela parecia estranho. Não estava mais tão relaxada como antes. Os sorrisos dela eram mais finos, os movimentos muito cautelosos, como alguém tentando agir normalmente enquanto esconde uma farpa. Ela entrava e olhava ao redor, como se a sala escondesse segredos. O olhar dela não parava. A boca dela se contorcia, como se quisesse dizer algo, mas engolia tudo. Não a confrontei. Ainda não. Só servi uma xícara do chá de jasmim favorito dela, adoçado com um toque de mel, e sorri como se não tivesse notado. Mas, por dentro, eu estava observando, esperando, ouvindo. Naquele dia, ela estava sentada na bancada da cozinha, mexendo o chá em silêncio, com o cordão da bolsinha de chá, o olhar baixo e os lábios selados. Eu estava sentada na frente, folheando folhetos do supermercado, como se fosse uma tarde qualquer. Mas o ar entre nós era denso, como se algo estivesse à espreita na bancada, esperando. Não a apressei, só deixei o silêncio se prolongar, ficar ali até que ela tivesse que rompê-lo. Alguns minutos se passaram, mas, finalmente, ela levantou a cabeça e falou, cuidadosa, hesitante. Mãe, você está pensando em investir naquele projeto que sua amiga te falou? Nem levantei o olhar. Não disse que ia. Só estava lendo o material, vendo do que se trata.
Supostamente tem retornos estáveis, mas ainda não decidi. Tô pensando. Ela assentiu, tomou um pequeno gole de chá. Depois de um momento, perguntou: Você planeja usar os 40.000 dólares para isso? Agora eu a olhei, direto. Meu olhar a pegou desprevenida. Ela se encolheu, como uma criança pega roubando biscoitos. Desviou o olhar e baixou a voz ainda mais. Não quis dizer nada de errado. O Tiago mencionou. Ele disse que talvez você estivesse interessado em investir, e a gente está preocupado. Não queremos que te enganem. Aquele tom eu conhecia. Não era dela. Era o roteiro do Tiago, palavra por palavra. Suspirei, suave, lento, e deixei minha voz soar macia, mas com peso. Sofia, fico grata por você se preocupar comigo. De verdade. Mas o que não entendo é por que seu marido está tão ansioso para saber quanto dinheiro eu tenho. Ela abriu a boca e depois fechou de novo. Sem resposta, me inclinei um pouco. Na última vez que ele veio, comentei por acaso que estava olhando material de investimento. No dia seguinte, o irmão dele me ligou com um discurso de vendas pedindo para financiar o projeto deles. Você não acha o timing meio conveniente? Ainda nada, mas o silêncio dela dizia mais do que ela pensava. Eu vi no rosto dela a hesitação, a tensão, o cabo de guerra acontecendo atrás dos olhos dela. Então me suavizei de novo. Não podia pressionar demais. Ainda não. Ela já estava se desfazendo nas bordas. Você é minha filha, disse baixo. Te criei sozinha. Conheço seu coração melhor que ninguém. Você não está tentando me machucar. Só está sendo puxada. Ele disse coisas o suficiente, com frequência o suficiente, que agora você não está segura. Os olhos dela se encheram de lágrimas e ela mordeu o lábio. Mãe, ele está muito pressionado. Sei que você não confia nele, mas ele não é má pessoa. Não discuti. Só coloquei a xícara de chá com cuidado. Nunca disse que ele era má pessoa. Falei, calma, mas me pergunto se ele me vê como parte da família. Ela congelou. Continuei, com a voz suave, as mãos firmes, sem um pingo de raiva, mas cada palavra acertando onde precisava. Se ele me visse como uma mãe, não estaria olhando para minha aposentadoria como se fosse um bilhete de loteria. E se ele realmente te amasse, não estaria te usando para chegar até mim. A sala ficou em silêncio. Aquela última frase acertou como um martelo num guante de veludo. Sofia baixou a cabeça. Sem protestos, sem defesas. Ela entendeu, só não queria admitir ainda. Mas eu tinha plantado a semente, e essa semente cresceria. Ela saiu um tempo depois, com os olhos vermelhos, sem se despedir. Só caminhou até a porta e não olhou para trás. Fiquei ali, sozinha na cozinha, com o rosto dela ainda piscando na minha frente, como uma vela prestes a se apagar. Doeu. Claro que doeu. Mas eu sabia que não podia deixar essa dor me nublar. Não era hora de amolecer. Enquanto enxaguava as xícaras, secava e guardava com cuidado no armário, um pensamento me invadiu, afiado e repentino. Preciso de provas, provas reais, concretas. Não para ela, nem mesmo para mim, mas para o que vem depois. Quando você chega ao ponto de fechar a porta para quem divide sua mesa, o calor se dissipa. Mas o frio não significa descuido. Peguei meu celular velho no fundo da gaveta. A tela estava arranhada, um canto quebrado. Mas, ao abrir o aplicativo de notas de voz, ele ainda funcionava. Granulado, sim, mas captava uma conversa atrás de uma porta fechada. E às vezes, isso é tudo o que você precisa. Era hora de parar de me defender e começar a gravar. Nos dias seguintes, vivi como se nada tivesse acontecido. Cozinhei, limpei, fiz minhas caminhadas, alimentei os passarinhos como sempre. Mas eu estava atenta. E de fato, Tiago e Caio começaram a aparecer com mais frequência, mas dessa vez o ritmo deles tinha mudado. Pararam de pressionar, pararam de insistir. Em vez disso, jogaram a longo prazo. Caio apareceu numa tarde com uma sacola de papel cheia de biscoitos. Feitos à mão, disse, de uma padaria boutique de um amigo. Se nossa fazenda decolar, talvez a gente te convide como sócia. Ele piscou. Sorri. Vocês não precisam ficar pensando em mim. Não tenho exatamente os meios para financiar ninguém. Caio devolveu o sorriso.
Mesmo assim, tia Clara, você merece se sentir incluída. Você tem bom gosto e todo negócio precisa de alguém com um pouco de classe. Classe, querido. Quer dizer responsável? Quer dizer na mira? Ignorei o comentário. Depois, quando os dois foram para a cozinha me ajudar a mover umas caixas, deslizei meu celular velho debaixo da base de um vaso, perto da mesa de jantar. Ângulo perfeito, bom alcance. Eles não notaram. E quando voltaram a se sentar, se acomodaram rápido. Foi então que as máscaras caíram. 40 mil, você acredita nisso? Zombou Caio baixo. Ela é esperta demais. Não pode ter dito a verdade. Segue o plano, murmurou Tiago. Faz a Sofia voltar, mas com mais desespero, vendendo o Best Stress de verdade. Ela vai ceder. Assim que o dinheiro vier, coloco no meu nome. A gente tem que agir antes que ela trave. Então veio a frase que gelou meu sangue. Sério, se um dia ela não acordasse, não seria mais fácil. De qualquer forma, o dinheiro vai para Sofia. Risadas, calmas, nervosas. Você já reparou? Quanto mais velhos, mais medo eles têm, de confronto, de solidão. Isso os torna alvos fáceis. Cada palavra foi gravada. Aquele celular quebrado, Deus o abençoe, capturou tudo. Na manhã seguinte, recortei a pior parte do áudio e enviei para uma amiga antiga, agora aposentada, mas que trabalhava como assistente jurídica no cartório do município. Ela respondeu minutos depois com uma única frase: cuidado, homens desesperados fazem coisas imprudentes. Naquela noite, peguei meus extratos bancários antigos, meu testamento e um punhado de documentos autenticados. Coloquei tudo numa pasta e tranquei num baú de madeira debaixo da minha cama. Mudei a chave para um novo esconderijo, um melhor. Não me preocupava que tentassem roubar algo. Eles não eram tão ousados. Me preocupava que me enganassem. Uma assinatura, um formulário que eu não lesse direito, uma autorização temporária que de repente se tornasse permanente. Porque hoje em dia as pessoas não invadem sua casa para roubar. Elas entram pela porta da frente, sorriem e te convencem a entregar tudo. Aquele velho baú de madeira é tudo. O último muro entre mim e a ruína. Naquela noite fiquei na porta do quarto, olhando fixamente para ele, pensando: é isso. Essa caixa contém a soma do trabalho da minha vida. E agora é uma isca. No dia em que voltaram, o céu estava pesado, nuvens cinzentas apertadas, galhos das árvores lá fora raspando as janelas como dedos nervosos. O vento tinha aquela sensação de instabilidade, como se algo estivesse prestes a se romper. Sentei à mesa, folheando o mesmo folheto de sempre da horta orgânica comunitária. Era a hora do show. Eles disseram que viriam trazer amostras de novos produtos da fazenda deles e, talvez, conversar mais sobre opções de investimento. Deixei o folheto aberto, sublinhado em vermelho. Se necessário, consulte a opinião da família antes de investir. Minha gravadora já estava no lugar, escondida numa lata de chá vazia na prateleira mais baixa da estante. A campainha tocou. Nem levantei o olhar. Tiago entrou primeiro, fingindo um sol radiante. Clara tá com a pressão baixa hoje? Espero que não esteja com dor de cabeça. Tô bem, disse, com tom monótono, só revisando uns materiais do projeto. Caio o seguiu, animado como sempre, com uma sacola de papel na mão. Fiz biscoitos caseiros de cebola e bacon hoje. Minha própria receita. Me diz, o que achou? Peguei a sacola sem olhar. Obrigada. Eles se sentaram. Trocaram um olhar. Eu captei e fingi não ver. Suspirei, como quem se rende a contragosto. Tô pensando, disse. O projeto de vocês talvez não seja tão arriscado quanto pensei. Os olhos do Tiago se ergueram. Os do Caio brilharam como a manhã de Natal. Mas continuei, calma. Não posso me comprometer com muito. Só poderia colocar-lhe 10 mil pitadas. Não mais. O ar ficou tenso por um segundo. Caio se recuperou primeiro, com um sorriso meio exagerado. 10? Tá ótimo. Você não precisa fazer mais de cara. Quando começar a dar frutos, sempre pode aumentar depois. Tiago assentiu rápido. Exatamente, Clara. Não é sobre o dinheiro, é sobre te trazer como sócia. De primeira, parte da família. Tomei um gole de café. Vocês conhecem minha situação. Esses 10 mil são minha corda. Se algo der errado, não tenho outra chance. Os dedos do Caio tamborilavam na mesa, traindo a adrenalina sob o sorriso. Confia na gente,
Não vamos te decepcionar. Não, pensei. Vocês só vão assinar com meu nome algo que eu não li e transferir o que sobrar para a startup de vocês. Não nasci ontem. Assenti lentamente e comecei a recolher o folheto. Tô pensando, por que vocês não voltam na semana que vem? Vou pedir para minha amiga revisar o contrato. Ela é advogada aposentada. É boa com essas coisas. Caio piscou. Tiago congelou. Só um pouco. Mas eu vi. Que? Disse Caio. Você quer que ela revise o contrato? Sorri, doce como açúcar. Claro, nunca assinaria algo no escuro. Isso me tiraria o sono. Naquele momento, a TV ao fundo soltou um anúncio na hora certa. Antes de investir, sempre verifique a identidade de todas as partes envolvidas. Aperte o controle e desliguei a tela. Olhei para eles diretamente. Exatamente, disse. Eles não falaram. A pescaria daquele dia tinha dado errado. Só mencionei uma advogada e, de repente, a confiança deles rachou como uma xícara de chá. E agora eu tinha visto tudo. O medo nos olhos deles, o lampejo de pânico quando as coisas não saíam como planejado, a desesperação logo abaixo da superfície. Eles já estavam expostos, nadando perto do barco. Só faltava eu decidir quando puxar a rede. Naquele sábado, o céu estava pesado de novo, cinza como cinza molhada. A sala estava escura, as sombras se acumulando nos cantos. O vento se infiltrava pelas frestas das janelas, fazendo as cortinas se incharem e balançarem como pulmões cheios de inquietação. Não acendi as luzes, só preparei uma chaleira de chá preto. Deixei repousar enquanto a casa permanecia em silêncio. Logo depois de tirar a bolsinha de chá, a porta abriu com um rangido. Sofia entrou sozinha, sem Tiago. Carregava uma sacola do mercado com 1 litro de leite aparecendo no topo. Só vim dar uma passada, disse. Casual, quase casual demais. As palavras dela eram leves, mas os passos eram lentos, carregados com algo que ela não estava pronta para nomear. Assenti, não disse nada e continuei folheando o guia de TV, mas meus olhos a seguiam de lado. Ela tinha olheiras, as comissuras dos lábios tensas, como se não tivesse dormido ou tivesse chorado mais de uma vez naquela semana. Ela se sentou na beirada do sofá, as mãos juntas com muita precisão, como se quisesse se manter inteira. Mãe, disse finalmente, com a voz quase num sussurro. Tô me sentindo estranha, como se algo não estivesse certo. Você tá escondendo algo de mim? Fiz uma pausa. Deixei a pergunta pairar no ar, então levantei o olhar e a encarei nos olhos. Quer a verdade? Perguntei baixo. Ela assentiu, quase imperceptível, como se temesse que a verdade a destruísse. Não disse nada. Só me levantei, fui até a gaveta lateral e peguei meu celular velho. A tela estava arranhada. A bateria mal aguentava, mas hoje foi o suficiente. Desbloqueei, abri o aplicativo de notas de voz e apertei o play. Coloquei o celular suavemente na mesa de centro entre nós. O áudio começou. A voz do Tiago veio primeiro, clara e baixa. Caio veio em seguida, igualmente familiar. Faz como eu te disse, faz a Sofia perguntar de novo. Que pareça real, como se você estivesse desmoronando. A gente tem que pegar antes que ela trave. Se a velha ficar sentimental, ela recua. Uma pausa. Depois, a voz do Caio de novo, mais sombria, quase rindo. Sério? Se ela morrer enquanto dorme, melhor. A Sofia herda tudo. E então, o último prego. Vamos lá. Os mais velhos têm medo de tudo, de conflitos, de solidão, de ofender alguém. Isso os torna alvos fáceis. Depois, silêncio. Então, Caio riu. Sofia pulou do sofá. Foi como se tivesse levado um soco invisível. Todo o corpo dela ficou tenso. A pele empalideceu, os lábios tremeram. Ele disse se você simplesmente morresse seria mais fácil. Sussurrou com a voz quebrada como vidro. Não respondi, só sustentei o olhar dela. Ela abriu a boca, como se quisesse falar, mas fechou de novo. As mãos dela tremiam. O rosto dela passou por todas as emoções. Confusão, descrença e então uma queda profunda e abrupta no desamor. Ele estava fingindo o tempo todo. Ela já não falava comigo.
Falava consigo mesma, tentando tornar real. Até a mim ele usou. Não assenti. Não neguei com a cabeça, só soltei um suspiro longo e silencioso. Ela desabou no sofá, como um balão que alguém deixou escapar. Pensei que ele só estava em pânico, que só queria construir algo para nós. Pensei... Ela engasgou com a própria respiração, mas ele brincou com a sua morte. Ela começou a chorar. Não eram soluços altos, não era o tipo de dor que gritava, era o tipo silencioso, que fazia que as pessoas se afastarem. Ela se afastou de mim, cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo sob o peso. Peguei um lenço na caixa e entreguei a ela, sem palavras, só o papel. Você é minha filha, disse baixo. Confiar no homem errado não é culpa sua. Mas agora você precisa enxergar claro, não deixe ele te usar como escudo. Ela assentiu lentamente, ainda curvada para a frente, com a respiração entrecortada. Mas as lágrimas começaram a diminuir. A coluna dela começou a se endireitar. Então ela me olhou, com a voz ainda rouca, mas firme o suficiente para perguntar: Mãe, o que a gente faz agora? Olhei para ela, naquele momento soube. Ela tinha ouvido a verdade. Não porque eu disse, não porque eu avisei, mas porque ela mesma ouviu a voz dele, o plano dele, a crueldade dele. E agora, finalmente, ela estava acordada. No dia em que voltaram, o clima os traiu, brilhante e sem nuvens, como se o céu não tivesse recebido o recado. Caio, ainda preso à rotina, entrou com uma caixa de supostos produtos artesanais. Tiago o seguia, vestindo o mesmo cardigã de lã cinza que sempre usava quando queria parecer respeitável, casual. O sorriso dele era fixo. Os olhos dele se desviaram para o armário do corredor, onde eu guardava meus remédios e cadernetas bancárias. Não os cumprimentei com carinho, só fiz sinal para se sentarem. Na mesa, esperando em silêncio perfeito, havia uma única xícara de café preto e um documento recém-impresso. A transcrição da conversa gravada. O papel descansava cuidadosamente sobre a toalha de renda, suas bordas afiadas sob a luz suave da tarde. Caio mal se sentou quando começou o discurso de venda. Tia Clara, dessa vez a gente caprichou na proposta. Você mencionou sua amiga, a que revisa contratos. A gente até preparou um rascunho. Levantei a mão. Hoje não vamos falar do projeto. Minha voz era lenta, mas firme. Hoje vamos falar do plano de vocês. Tiago apertou a mandíbula. O olhar dele foi para uma mesa. O sorriso do Caio congelou no meio da frase. Plano? Perguntou, tentando soar casual, sem sucesso. Não sei do que você está falando. Deslizei o documento pela mesa. Na última vez que vocês estiveram aqui, disse, eu tinha um celular velho escondido debaixo do vaso. Ele captou umas coisas interessantes. Os olhos do Tiago se fixaram na página. O sangue sumiu do rosto dele, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Caio se inclinou, fingindo confusão. O que é isso? Não olhei para ele. Li, com a voz firme como pedra. Assim que o dinheiro vier, eu transfiro para o meu nome. Se um dia ela não acordar, é mais fácil. A Sofia herda tudo. As pessoas mais velhas têm medo de problemas, de solidão, de confronto, e isso as torna fáceis de enganar. Silêncio. Pesado, gelado, implacável. O rosto do Caio se contorceu. Ele abriu a boca, desesperado. Era brincadeira, Clara. Pelo amor de Deus, um mal-entendido. Olhei para ele, firme, resoluta. Vocês apostaram que eu sou velha, que sou burra, que vou morrer logo e te poupar a papelada, não é? Tiago não disse nada. O rosto dele estava cinza pálido. Cada mentira, cada jogada, tudo desvendado, fio por fio, ali mesmo, sob meu teto. Virei para ele, com a voz calma, como se falasse das tendências do mercado. Você tem ideia do que eu passei para criar a Sofia sozinha? Você ao menos entende o que significa a palavra sacrifício. Quer montar um negócio? Ótimo. Mas achou que minha morte tornaria tudo mais fácil? As economias da minha vida nunca foram suas para usar. E se você me via como um obstáculo em vez de um ser humano, deixa eu ser clara. Esse obstáculo não vai sumir. Ainda tenho muitos anos pela frente. Os lábios do Tiago se entreabriram. Clara, você está entendendo tudo errado. Não, interrompi. Já avisei o banco.
Todas as transferências grandes estão congeladas, a menos que eu aprove pessoalmente. Atualizei o fideicomisso. Minha advogada esteve aqui na quarta. Nem um centavo vai para quem não é do mesmo sangue. Então me virei para o Caio. Se eu te vir perto desta casa de novo, chamo a polícia. Caio pulou da cadeira, o rosto em chamas, a voz quebrada. Você tá paranoica. Isso tudo tá na sua cabeça. Não pisquei. A gravação que você ouviu não é a única. Tenho a versão completa, incluindo a parte em que você e o Tiago falaram sobre como me enganar. Ele ficou em silêncio, olhou por 2 segundos. Depois se virou e bateu a porta ao sair. Tiago ficou ali, parado, sem expressão, como se a verdade o tivesse deixado sem ar, mas o orgulho não permitia que ele mostrasse. Olhei para ele, atravessando-o, e quando falei, minha voz era grave, definitiva. Você nunca foi meu filho. Foi o marido da minha filha, e por isso te dei o respeito que esse título merecia. Mas a partir de hoje, esse título não te dá nada de mim. Ele baixou a cabeça, os ombros caídos, e murmurou, rouco e amargo. A Sofia vai se arrepender disso. Olhei para ele sem piscar. O que ela lamenta, disse baixo, é não ter te visto antes. Ele não disse mais nada, só se virou e saiu, os olhos em chamas, os punhos cerrados, sem nenhuma pretensão. Eu o vi partir, não com ódio, nem mesmo com raiva, apenas com uma sensação fria e clara de fechamento, e o conhecimento tranquilo de que, pela primeira vez nesse longo jogo, a situação tinha mudado. 3 dias depois que Tiago foi embora, Sofia voltou, com nada além de uma mala e silêncio. Sem lágrimas, sem declarações dramáticas. Carregou a mala até a entrada, deixou no chão e foi direto para a cozinha, como se nunca tivesse saído. Pegou um maço de espinafre e começou a separar as folhas, movendo as mãos com um propósito silencioso. Não perguntei o que ela tinha decidido. Sabia que ela me contaria quando estivesse pronta. Naquela noite, durante o jantar, ela finalmente falou. Mãe, disse com a voz firme, vendi a casa, me mudei, reservei um aluguel temporário, mas, antes de ir, quero ficar com você um tempo, tudo bem? Assenti. Se você tomou sua decisão, para mim tá bom. Ela hesitou por um momento e depois acrescentou. Acabei com ele. Ele tentou me convencer a ficar, mas eu nem conseguia olhar nos olhos dele. Olhei para ela. Minha voz era suave, mas não vacilou. Você não estava apegada a ele, Sofia. Estava apegada a quem você achava que ele era. Ela apertou os lábios e assentiu levemente. Pensei que, se o apoiasse, se estivesse ao lado dele, mesmo não tendo muito para dar, isso significaria algo. Mas eu nem sabia que a pior parte dele estava escondida. Me inclinei sobre a mesa, peguei a mão dela e dei um aperto suave. O que nos quebra, disse baixo, não é a pobreza, nem a má sorte, nem mesmo o fracasso. É confiar em alguém e ver que ele trata isso como fraqueza. Sofia não disse nada, só assentiu de novo. Mas nos olhos dela, eu vi aquela clareza tranquila e dolorosa de alguém que finalmente está acordado. Depois do jantar, entreguei a ela uma pequena pasta de documentos, algo que guardei por anos. Seu pai deixou isso antes de morrer. Disse. Não é dinheiro, só anotações, ideias, planos. Ele cometeu erros. Às vezes, sonhava demais, mas nunca mentiu para mim, nem uma vez. Ela pegou a pasta, com um leve tremor na mão. Os dedos dela se curvaram ao redor do papel, como se fosse algo frágil e sagrado. Você amou, eu disse. Esse não é seu crime. O único culpado é o homem que pegou esse amor e usou contra você. Naquela noite, sentamos no quintal. Não falamos muito, só ouvimos o vento roçando as árvores do pátio. As folhas sussurravam, como histórias antigas demais para serem contadas em voz alta. Ela não chorou, mas eu sabia, sem sombra de dúvida, que dessa vez ela tinha se encerrado. Algumas semanas depois, me inscrevi numa aula de cerâmica no centro comunitário. Também peguei um formulário de voluntariado, algo sobre ajudar no jardim atrás do prédio. Você não é mais tão jovem, riu o administrador. Devolvi o sorriso. Passei minha juventude economizando. Agora, finalmente, posso brincar na terra. Lá fora, o sol aquecia exatamente como eu gostava. Caminhei para casa com uma bolsa de lona no ombro, passando por um grupo de crianças jogando bola na calçada. Parei por um momento só para olhar. Não pude evitar sorrir.
Quando abri a porta, Sofia estava na sala, organizando cabides. Ela levantou o olhar com o cabelo preso atrás da orelha e me deu um sorriso cansado, mas verdadeiro. Mãe, o que você fez hoje? Levantei a bolsa. Fiz uma xícara, ou tentei. Virou um cinzeiro no caminho. Nós duas rimos. Às vezes você acha que está envelhecendo, mas na verdade está finalmente começando a ver as pessoas como elas são. Envelhecer não significa se aposentar do campo de batalha da vida. Significa mudar de campo de batalha e lutar por si mesma. Não dei meu dinheiro de aposentadoria para ninguém, mas me dei algo melhor. Uma sensação de paz. Não fui enganada, não fui quebrada. E, mais importante, ainda tenho as rédeas da minha vida. Isso sim é a verdadeira herança. E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso me dá ânimo e força para continuar. Ah, e se quiser deixar um carinho a mais e me apoiar diretamente, você pode enviar um super obrigado. Seu apoio é o que mantém esse cantinho de histórias vivo. Me conta nos comentários o que você sentiu. Eu leio tudo com muito carinho. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela agora. Um abraço apertado. Que bom que você existe!